Olá a todos que acompanham o programa Laboratório do Conhecimento. Nesta semana, o governo federal decidiu mudar a metodologia de divulgação dos casos confirmados de Covid-19 e também do número de óbitos da Covid-19. Essa mudança causou um burburinho em todos os setores da economia e também nos setores estatísticos para fazer projeções e direcionar as políticas públicas de isolamento social. Para falar com a gente sobre isso, nós convidamos o professor Cristiano Ferraz. Ele é bacharel em estatística, mestre em estatística pela Unicamp e doutor em estatística com foco em amostragem pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, ele também é um dos fundadores do Cast Lab. Seja bem-vindo, professor Cristiano. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a situação de Pernambuco. Os pernambucanos podem ficar tranquilos, a gente está num decréscimo no número de óbitos, com a flexibilização já em sua segunda etapa, com a abertura do comércio e retomada das obras. Nós podemos ficar felizes com isso tudo? É o momento ideal para essa flexibilização? Veja, dizer exatamente qual é o momento adequado é sempre um desafio. A gente não sabe o dia de amanhã. Agora, com certeza, não haveria um momento mais favorável do que o atual, que é o momento em que os óbitos estão decrescendo. Então, olha só, esse site, que é o site do CAST, ele coloca para a gente à disposição a série do número de óbitos de cada dia, número de óbitos diário. Aqui ao lado a gente tem um calendário, aqui a gente tem um nível que a gente pode selecionar o Brasil ou qualquer outros estados. A gente vai fazer uma análise primeiro para o Brasil para a gente verificar como é que é o processo. Então, o que a gente tem aqui é uma análise tentando simular como é que seria um processo de monitoramento dia após dia, se a gente tivesse iniciado esse processo desde o início aqui, desde o primeiro número de óbito. Então, usualmente o que a gente faz é, a gente começa a observar os dados e após uma quantidade de dados observada, a gente então, com base nela, a gente projeta qual é o comportamento dos dados. Então, a gente imagina que a gente tivesse logo no início aqui em torno de 17 de março, e aí contamos 10 dias a partir daí. Aí a gente chega aqui nesse pontinho vermelho. Com base nesses 10 dias, o prognóstico que a gente tem está aqui nessa curva verde de crescimento exponencial. Então, essa é uma linha central e em torno dela você tem os limites superior e o limite inferior para esse conjunto de dados. Então, isso aqui é projeção do que a gente observa de comportamento nesses 10 dias. Repare que, se nada fosse feito, a tendência seria isso aqui escalonar para números exorbitantes. No entanto, a partir daqui, com base nesse gráfico, a gente começa a monitorar o que está acontecendo com o número de mortes diários. A regra que a gente indica é a regra dos 7 pontos, é uma regra de deslocamento. É importante, antes de eu dizer como é que é essa regra, eu realçar que a escolha, de fato, do ponto em que a gente vai fazer, ela é arbitrária. No entanto, existem regras dentro dos métodos estatísticos de controle de processos que já são tradicionais. Uma dessas regras é essa que eu vou colocar para vocês, que é a regra dos 7 pontos ou regra do deslocamento. Ela diz o seguinte: se quando você estiver observando os dados, você tiver uma sequência de 7 pontos consecutivos abaixo ou acima da linha central do gráfico de Shewhart, então isso indica que do 8º ponto em diante é preciso uma nova projeção para ser analisado, porque indica que os pontos que você está observando fogem ao padrão anterior. Então, vamos lá. A gente está aqui, percebe então que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. A gente clica nele
e você vê que já há uma adaptação do gráfico. Agora, o padrão de projeção é esse aqui. Então, a gente continua com a mesma regra. A gente tenta encontrar 7 pontos consecutivos abaixo ou acima da linha central. No nosso caso aqui do Brasil, vai continuar aqui. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, a gente clica e o gráfico se adapta. Repare que agora a gente não consegue mais facilmente identificar 7 pontos acima ou abaixo da sequência. Talvez aqui, vamos testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o 8º ponto. Então, aqui a gente coloca. Eu vou só fazer novamente para ter certeza. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. Então, vamos clicar nele. E aqui, novamente, a gente vai ter, então, o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. Pronto, a partir de agora, a gente não tem mais como encontrar 7 pontos. Isso indica, então, que daqui por diante, a gente vai utilizar essa linha central e essa linha rastreada como referência para monitorar os pontos do Brasil. Reparem que a linha central está ascendente. Isso está indicando que o número de óbitos no Brasil ainda é crescente. Se a gente comparar ela com essa linha aqui anterior, da fase anterior, a gente vê que houve um decréscimo pequeno, mas ainda há uma tendência de crescimento nas mortes do Brasil. A ideia agora, então, é que a cada dia que se passe, se coloque aqui nesse gráfico mais um ponto e vá se verificando se formam 7 pontos abaixo ou acima da linha, caso em que a gente precisaria reajustar o gráfico. Então, essa é a análise que a gente tem para o Brasil atual. Vale ressaltar que esse último ponto aqui, 7 de junho, ele é o ponto que teve muita controvérsia, porque no dia 7 de junho, que foi o domingo, foi quando a gente teve a mudança de comportamento na divulgação dos dados por parte do governo federal. Então, houve primeiro uma divulgação de um número de magnitude superior a 1.000 mortes e logo depois foi registrado esse número de 525. Então, é preciso ter muito cuidado agora na análise dos dados do Brasil, porque nós não sabemos qual é o protocolo de registro de dados daqui para diante. Então, é preciso estarmos bastante alertas e fazermos pressão, porque esse tipo de comportamento é incompatível com a exigência que nós temos de coleta de dados para que a gente possa fazer uma análise que tenha algum tipo de respaldo. Então, essa é a situação do Brasil. Nós temos ainda uma situação de crescimento. Olha só, então aqui são os dados de Pernambuco, tá? Repare que esse período inicial, projetando ele dá uma situação diferente do Brasil, ele dá uma situação bem calma para Pernambuco. São 10 dias aqui. Significa que nesses 10 dias não era suficiente ainda para a gente captar o nível de gravidade na situação. Se a gente tivesse continuado aqui, e aí o que a gente está fazendo é um estudo retrospectivo, então, o que a gente faria? Mesmo sistema do gráfico. Vamos contar 7 pontos acima da linha central, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. A gente clicaria, ajustaria o gráfico. Veja que agora, agregando esses 7 pontos, a gente já começa a ver um padrão de crescimento exponencial para Pernambuco. Então, a gente tem que continuar analisando, porque desse ponto em diante, o comportamento dos dados se altera. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto.
Novamente, agora a gente tem uma curva um pouco mais suave, mas a gente detecta aqui um comportamento diferente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. Repare, então, que a gente já está com um cenário um pouco melhor. Aqui a gente quebra, não tem 7 pontos, mas aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. Opa! O que aconteceu agora? O padrão da linha central está indicando um decréscimo. Então, essa é a situação de Pernambuco. A gente tem agora uma situação que aponta para uma mudança no padrão de mortes no estado. Isso é uma notícia boa. No entanto, é uma notícia que deve ser tomada com cautela. É preciso que daqui para diante o monitoramento ainda continue. Por quê? Porque os dados podem fazer com que haja uma mudança. Agora, Pernambuco vive um momento de sair um pouco, gradativamente, do isolamento social. Então, parece ser um bom momento, dado que a curva está decrescente, mas ainda é necessário que a gente monitore, para que a gente possa detectar uma possível mudança no comportamento das mortes. Professor Cristiano, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho os números e falasse sobre a situação do país. Bom, do ponto de vista do Brasil, como a gente viu no gráfico, a tendência ainda é crescente do número de mortes. Então, nessa situação, qualquer indicativo de relaxamento do processo de isolamento social, ela é temerosa. A exceção é o caso de Pernambuco. A gente consegue observar claramente no gráfico um comportamento de queda no número de óbitos, o que indicaria uma situação mais favorável. Em todo caso, como a gente falou, a gente precisa estar atento aos dados para que o comportamento não volte. Então, a gente precisa estar pronto para, caso detecte que volte, a gente saber o que fazer. Há um risco de um novo surto da doença? Há um risco, sim. Note que, no momento, nós não temos um tratamento que seja embasado cientificamente. Nós também não temos, no momento, uma vacina. Então, o que a gente tem de ferramenta para a gente lutar contra essa epidemia é o isolamento social. Então, na medida em que há o aceno para que essas medidas de isolamento social elas sejam relaxadas, então o processo de contaminação, de transmissão pode voltar. Esse é um vírus que é bastante veloz e aí, com certeza, há o risco de ter uma nova onda de casos da doença. Como o senhor avalia a postura do governo federal na condução dessa divulgação de dados? Nós estamos há mais de 2 semanas sem o ministro da Saúde e com os casos crescendo exponencialmente. É uma conduta que nos leva a muita preocupação. Veja, uma pandemia do porte do coronavírus, do novo coronavírus, ela é uma pandemia que se caracteriza principalmente pela velocidade de transmissão do vírus. Então, em si, iniciar dentro do processo com determinada postura de combate e durante a pandemia ir se adaptando, isso dá para entender, isso é natural. O próprio tratamento sugerido, se a gente pega o início do processo, era a postura, e hoje já tem discussões em torno de outro protocolo de tratamento. Então, isso é natural. Agora, em meio a uma epidemia dessas proporções e dessa gravidade, a gente precisa contar com tudo que a gente tem a nosso favor para combater a epidemia. E o que a gente está observando é que, mesmo que a gente tenha
a favor, que seria toda a capacidade científica, capacidade técnica de análise de dados, junto com todo o aparato do sistema de saúde que está de frente no processo. Tudo isso aí está tendo que lutar não só contra a epidemia, mas contra um movimento do governo que prejudica as análises, que não deixa a gente ter condições de intervir ou de compreender o fenômeno. Isso me preocupa bastante. Agora, destrinchando essas estatísticas, o que é que os gráficos não mostram? Os gráficos não mostram uma estatística que é extremamente importante, que diz respeito a qual é a parcela da população que já teve contato com o vírus. Então, para que a gente tenha esse tipo de dado, é preciso uma ação bastante específica por parte dos governantes, que é a execução de pesquisas por amostragem para toda a população. Então, através desse tipo de pesquisa, o que acontece é que a gente não fica esperando para que um paciente com sintoma chegue no sistema de saúde. A gente faz o movimento contrário. A gente vai até a população e passa a testar a população. Então, a forma mais eficiente de se fazer isso é por amostragem. A gente seleciona, então, uma amostra, usualmente, de domicílios, e dentro dos domicílios a gente aplicaria, então, o teste para a COVID-19 em todos os moradores. Dessa forma, a gente tem condições de levantar uma informação que nós ainda não temos e que não está nem nesse gráfico de Stewart, nem em nenhuma outra análise que foi considerada ainda, que é o percentual real da população que já teve contato com a doença, sobretudo a parcela da população que é assintomática. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é desenvolvido por vocês no CastLab. Bom, o CastLab ele nasceu de uma demanda que aconteceu pelo estudo de métodos para estimativas na área de pesquisas agropecuárias. Então, ele tem essa origem na agricultura, mas hoje ele trabalha com aplicações em diversas áreas. Tanto é que, no momento, a gente está ajudando com os estudos aplicados a essa parte de epidemiologia. Mas originalmente, a gente tem contribuído com vários estudos para testar métodos de amostragem de baixo custo e com uso de tecnologia para que a gente possa ajudar países em desenvolvimento a melhorar as estatísticas agropecuárias. Vocês estão com algum problema de financiamento? Já estão trabalhando com alguma parceria com o governo municipal ou estadual? Essa é uma boa pergunta, Daíra. Infelizmente, a gente não tem nenhum financiamento ainda. A gente avançou nesse projeto dos gráficos de Stewart o máximo que a gente pôde, e a nossa intenção agora é buscar recursos para que a gente possa expandir esses gráficos para os municípios e melhorar o estudo de monitoramento. Então, a gente está em busca ainda de projetos que financiem essa parte. Quem quiser colaborar, pode fazer como? Os parceiros que tiverem interesse podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é o cferraz@castlab.org, ou através da ADUFEP, porque entrando em contato com a ADUFEP, vocês têm como entrar em contato com a gente. Professor, o senhor tem alguma consideração final, mais alguma observação que queira colocar? Não, apenas agradecer a ADUFEP por essa oportunidade e dizer que a gente está aqui à disposição no CastLab. Ainda vamos continuar monitorando e, se tivermos novidades, a gente volta a entrar em contato. Professor Cristiano Ferraz, em nome da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, eu agradeço muito a sua participação, agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo programa.